Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NFL, futebol americano na pauta hoje e não NBA. Normalmente terça-feira é um dia de podcast sobre basquete, sobre NBA, mas nessa terça-feira tivemos o fechamento da janela de trocas da NFL. Normalmente não é um dia animado, né? Então eu tinha ali um plano ali na minha cabeça, se tiver alguma troca legal, a gente faz algo, né? Mas não tava criando muita expectativa, tanto que eu tava convidando gente pra fazer o podcast sobre NBA, mas aí tivemos algumas trocas importantes. A gente vai falar das principais trocas e as trocas que aconteceram nessa terça-feira. A gente vai segurar as trocas do New York Jets pro final, né? O Sauce Gardner e o Quinnen Williams. Então a gente vai começar por algumas outras, mas com essas trocas acontecendo, o podcast de NBA vai ser na quarta-feira. E eu estou aqui com meu amigo jornalista Felipe Lawrence do Valor Econômico, comanda o perfil @o_quarterback. Felipe, concorda? Um dia de trocas mais animadas. Assim, não teve um quarterback sendo trocado, né? Algo do tipo, mas ainda assim, tivemos um cara que é uma super estrela, que é o Sauce Gardner, sendo trocado. E por mais que eu, particularmente, eu achava que o New York Jets era um vendedor, eu achava que o Sauce Gardner era um dos caras que você não trocaria. E eles trocaram. Então, tiveram algumas outras trocas ali que eu acho que podem ter impacto em playoffs e tudo mais, mas em geral foi um fim de janela muito mais interessante do que de costume. Fala, Gabriel, fala todo mundo que está nos ouvindo. Realmente foi uma janela de trocas bem mais animada, né? Porque como a gente estava falando aqui no offline, os times eles estão mais inteligentes, né? Eles estão procurando, eles estão dando mais valor para trocas, eles estão dando menos valor para escolha de draft. Acho que você tem os times estão procurando mais risco porque eles percebem que essas trocas dão resultado lá nos playoffs. Ou seja, é uma forma de você dar uma carga de energia para a equipe, trazer entre aspas, o fato novo, né? Então acho que você tem times que estão brigando, compraram, né? A gente percebeu bem claro isso, que times que estão brigando, compraram, times que não estão mais brigando por nada, venderam. Foi uma dicotomia bem evidente hoje nessa janela de troca, né? E é interessante para a NFL você ter uma janela de trocas animada, porque durante muitos anos a NBA sempre foi rainha nisso daí, né? Porque sempre foi questão de trocas de grandes jogadores, etc. E na NFL sempre foi jogador de montagem de elenco, jogador para compor posição, e agora você realmente teve trocas grandes, trocas envolvendo escolha de primeira rodada, né? Algo que a gente não via há muito tempo nesse dia final de trocas. Então foi um dia, para quem acompanha a NFL, foi um dia bem legal. Essas trocas grandes, quando elas acontecem na NFL, acontecem na off-season, né? Tipo, Micah Parsons indo pro Green Bay Packers, né? Tipo, Russell Wilson saindo do Seahawks pro Broncos e tal. Mas vamos entrar na troca, lembrando o pessoal que tá assistindo ou escutando depois, tem o timecode na descrição. Então se você quiser avançar direto pra troca de algum jogador específico, é só ir lá. E também não deixa de se inscrever. Se você estiver no YouTube, se inscreve, deixa like, deixa comentário. Uma boa noite pra todo mundo que tá no chat. Se você estiver escutando no Spotify, segue, deixa 5 estrelas, segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você tá usando. Vamos começar por uma troca que eu gostei bastante, Felipe. E eu acho que é uma troca que pode ter um impacto significativo na temporada, obviamente na Conferência Nacional, que é a ida do Rashid Shaheed pro Seattle Seahawks, né? Vou colocar na tela os termos da troca, né? Que quem tá assistindo tá vendo já. O Seahawks recebe o Rashid Shaheed, os Saints recebem uma escolha de 4ª rodada em 2026 e uma quinta rodada em 2026, eu botei 2025, mas tá errado. O primeiro erro, eu fiz tudo correndo essas telas aqui, então me perdoem. Rashid Shaheed, que tem 27 anos, ele é um pouco mais velho, né, do que... Ele é um cara que foi não draftado, teve uma carreira longa no futebol americano universitário. É uma deep threat, né, que a gente fala em inglês, né, se bem que eu não sei mais se pode falar termo em inglês, né, eu vi que foi a pauta da segunda-feira no Twitter, mas ele é um cara de passes longos, é um bom retornador de punch, não vem sendo usado como retornador de kickoff esse ano, mas é um cara de esticar o campo. Felipe, o que você achou dessa troca, dessa aquisição pelo Seattle Seahawks? Eu gostei bastante, porque
Tinha algumas pessoas criticando no Twitter que eu dei uma lida, que falando que o Seahawks pagou caro pelo Rashid Shaheed. Mas assim, sinceramente, 2 escolhas de terceiro dia da draft eu não vejo muita importância não. Acho que é um preço justo para um jogador que vai chegar e vai contribuir imediatamente, porque o Seahawks ele tem um grupo legal de recebedores, mas faltava um pouco de profundidade. Eu acho que a chegada dele traz essa profundidade e ajuda o Sam Darnold a conseguir espalhar um pouco mais a bola. Óbvio que o Jackson Smith vai ser sempre o alvo principal, né, da equipe, mas a chegada do Rashid, você traz um pouco mais de amplitude para o ataque, você traz um pouco mais de versatilidade. Eu acho que ele complementa bem esse ataque, o que o Seahawks vem fazendo na temporada. Eu acho que ele complementa bem essa proposição de ataque da equipe. Cara, eu amo essa troca pro Seattle Seahawks. Claro, não é um preço irrisório que os Seahawks pagaram, né? Foram 2 escolhas de 4ª e 5ª rodada, mas também principalmente, acho que não pegou ninguém de surpresa, né? O Sunday Night Football. Se pegou, não deveria, porque o Seahawks vem sendo um dos melhores times da NFL, né? Então, eu acho que ele complementa perfeitamente esse corpo de wide receivers, porque o Sam Darnold, ele tem sido se não o quarterback mais eficiente em passes longos na temporada, né? E você traz um dos melhores especialistas nisso na NFL, né? É como se, sei lá, 15 anos atrás... Não, 12 anos atrás você traz o Deshaun Jackson, né? Não que ele seja tão bom quanto o Deshaun Jackson, né? Mas tô falando do Deshaun Jackson mais ali no fim da carreira, né? Mas ele é um cara que estica o campo. E você tem o Jackson Smith-Njigba fazendo um ano absurdo, se firmando como um dos 5 melhores wide receivers da NFL. E você abre todo um espaço pro Jackson Smith-Njigba operar, né? E aí você tem o Cooper Kupp, você tem o Torrey Horton, né? Que também tá sendo uma grata surpresa. Então, eu acho que transforma esse ataque do Seahawks, faz esse ataque do Seahawks ser ainda melhor. Eu acho que é uma oportunidade de mercado que os Seahawks aproveitam, que eu acho que não pode ser ignorada, né? Que, assim, era uma necessidade, mas também não era uma... Se fecha a janela e o Seahawks não troca pra um wide receiver, a gente não vai ficar, putz, Seahawks, como deixou isso acontecer? As melhores trocas são essas. São as trocas que você aproveita uma oportunidade de mercado, né? Não é quando o time tá desesperado por, sei lá, um left tackle, por um wide receiver. Normalmente é quando o time faz merda. E não foi o Seahawks. O Seahawks aproveitou uma oportunidade de mercado. E pra mim, claro, pode dar errado, mas eu acho que no papel é uma troca muito boa. E só reforça. O John Schneider, general manager do Seahawks, ele cria ali a base da... Acho que não dá pra dizer que é dinastia, né? A mini dinastia do Seahawks, com Legion of Boom e tal. E aí ele passa muitos anos draftando mal, fazendo trocas ruins, a torcida questionando e tal. E eu sinto que desde a troca do Russell Wilson pro Broncos, ele meio que voltou, Felipe, porque ele tem tomado decisões grandes que tem dado certo pro Seahawks, a equipe tá draftando bem, e é um cara que meio que parecia questão de tempo até ele ser demitido, não foi junto com o Pete Carroll, e mais uma vez monta um time muito bom, acertou em cheio a contratação do Mike McDonald, né, que tá fazendo um trabalho incrível. Então eu gosto muito do que o Seahawks vem fazendo nos últimos anos. Eu gosto também, acho que o John Schneider, ele naquela época não vou dizer dinastia do Seahawks, mas quando o Seahawks estava no topo com o Russell Wilson, o John Schneider era um cara que conseguia extrair muito valor, né? Tanto de escolha de draft quanto de troca, era um cara que conseguia enxergar valor, conseguia fazer boas movimentações, porque ele tinha essa questão de... tinha muito faro apurado nessa questão de valor do jogador, valor de escolha, e eu acho que isso voltou nos últimos anos. Eu acho que ele deu uma patinada, né? Tinha até uma certa expectativa até da torcida dele ser demitido junto com o Pete Carroll, não aconteceu, mas ele se reinventou e eu acho que conseguiu voltar a ter um feeling da NFL que ele tinha anteriormente. E eu acho que isso é ótimo, porque você tem um Seahawks que as escolhas que ele fez estão dando resultado. É um time que é um dos melhores times da NFL atualmente. Eu acho que o Mike McDonald, para mim, hoje é um dos grandes candidatos técnicos do ano da NFL. Então acho que você tem um time que conseguiu se reencontrar com o John Schneider na equipe, no comando dessa equipe, porque eu acho que ajudou o fato do Seahawks não ter um dono fixo, né? Você tem o espólio do dono antigo que morreu, né? Assim, a irmã como controladora, mas você não tem um dono fixo. Acho que você
você não tem um dono incisivo em cima dele, acho que você ajudou ele a se manter no cargo. E no fim das contas foi uma boa escolha ter sido mantido, né? Vamos passar para a próxima troca aqui na nossa lista, também um wide receiver, o Jacoby Myers, foi trocado dos Raiders para o Jacksonville Jaguars, né? Essa troca que era a mais manjada, eu acho, do mercado, né? Ele tava basicamente implorando para ser trocado há semanas. Ele vai para o Jacksonville Jaguars, os Raiders recebem uma escolha de 4ª rodada e uma escolha de 6ª rodada. Aqui tem uma necessidade clara do Jacksonville Jaguars, né, que o Travis Hunter se machucou, né, e a gente não sabe... ele deve voltar nessa temporada, né, mas vai voltar como? E vai voltar como cornerback, vai voltar como wide receiver. Então, Jacoby Myers, que é um slot receiver muito bom, né, Felipe? E eu acho que supre ali uma necessidade dos Jaguars, que vem tendo um ano bem estranho do corpo de wide receivers da equipe, né? Que projetava como uma força, né? Com o Brian Thomas Jr. e com o Travis Hunter. O Travis Hunter, eu sinto que ele teve flashes, mas não conseguiu ser integrado de verdade como wide receiver nesse ataque. E o Brian Thomas Jr. vem fazendo uma temporada super estranha. É um cara que era especulado como uma possível troca hoje, né? O Brian Thomas, que hoje se revelou que ele tá lesionado, né? Tá enfrentando uma lesão, não se sabe quanto isso está afetando realmente o jogo dele, quanto realmente é questão de desempenho, mas é uma temporada muito esquisita de um cara que a gente pensou que ia estourar na NFL, né? Ia realmente se firmar como principal alvo do Trevor Lawrence lá no Jaguars, e não aconteceu. Então a chegada do Jacoby Myers é uma aquisição interessante, porque você dá um pouco mais de espaço para o Trevor Lawrence trabalhar, né? Porque é um corpo de wide receivers esquisito, um corpo de wide receivers que não estava conseguindo entregar muita coisa. Acho que você tem o Jacoby Myers fazendo essas rotas intermediárias de slot. Acho que interessante pro ataque do Jaguars conseguir reduzir a pressão em cima do Trevor Lawrence. Sim, ele é uma excelente válvula de escape ali, né? Porque ele é um bom slot receiver, né? Não vou dizer que é um dos melhores, mas tá ali, né? Sei lá, um top 10 slot receiver na NFL, né? Então, o Trevor Lawrence precisa desses avanços curtos e que sejam seguros, né? Então eu acho uma boa troca. Até eu achava que ele seria um alvo até pra, de repente, times com mais aspirações do que o Jacksonville Jaguars. Bem que o Jacksonville Jaguars tem aspiração, né? Eles querem ir aos playoffs, querem competir, né? Só não acho que o time é bom o suficiente pra isso, né? Vamos avançar aqui pra mais uma troca. Agora vamos pra um lado defensivo. Uma troca menor, né? Que é o Joe Tryon Shoyinka indo pro Chicago Bears. Ele vai com uma escolha de 7ª rodada em 2026. O Cleveland Browns recebe uma escolha de 6ª rodada também em 2026. É uma ex-escolha de 1ª rodada que não se adaptou no Cleveland Browns, e eu gostava dele no Tampa Bay Buccaneers, pra ser sincero, e o Chicago Bears tenta meio que comprar em baixa, né? E o Chicago Bears tá precisando, porque a defesa tem sido um desastre. Eu acho que vale a aposta pro Chicago Bears. Um jogador que, quando falando do Tampa Bay Buccaneers, ele deu flashes de ser bom jogador, né? Assinou um contrato relativamente grande, né, com o Cleveland Browns, e acabou não se integrando com aquela defesa. Eu acho que essa mudança de áreas pode ser efeito positivo para ele, ainda mais no Chicago Bears, que você precisa reforçar essa linha defensiva, né? Você precisa reforçar esse miolo, porque é uma das fraquezas da equipe. Eu acho que você trazendo ele para a rotação é uma aquisição interessante para essa defesa. Sim, vale a aposta, não pagaram quase nada, né? Então, é um cara que jogou 89 snaps só na temporada, né? Então, enfim, acho que vale a aposta pro Chicago Bears. Vamos passar agora para uma troca que aconteceu ontem, se eu não me engano, né? Foi a ida do Jalen Phillips para o Philadelphia Eagles, né? Os Eagles pagaram uma escolha de 3ª rodada pelo Jalen Phillips, ex-escolha de 1ª rodada, apenas 26 anos, mais jovem até do que eu esperava. Tá no último ano do contrato dele, ele terminou as últimas 2 temporadas machucado. A questão dele vindo do college football, né, eram justamente as lesões também, né? Um cara que teve lesão no futebol americano universitário. Mas quando ele conseguiu ficar saudável no Miami Dolphins, ele produziu. E ele tá saudável e tá jogando bem com o Miami Dolphins. E, claro, os Eagles pagaram um preço significativo, uma escolha de 3ª rodada, né? Mas eu acho que era muito clara a necessidade dos Eagles por um edge rusher.
E eu acho que o Jaelan Phillips era um dos melhores disponíveis por um preço razoável, já que os Bengals supostamente estavam pedindo uma escolha de primeira rodada pelo Trey Hendrickson. Essa daí é realmente uma daquelas trocas que é um aluguel para o resto da temporada, para os playoffs, né? Porque o Eagles estava tão desesperado que tirou até o Brandon Graham da aposentadoria, né? Então, assim, era uma posição latente na equipe, na defesa, precisava reforçar pass rusher, e acho que a chegada do Jaelan Phillips é interessante, apesar desse problema de lesão dele, né? Acho que se mantendo-se saudável, como vem tendo nessa temporada, acho que é um jogador que pode adicionar bastante naquela defesa do Eagles, mas corre um risco alto dele terminar machucado, como aconteceu nas últimas 2 temporadas. Então acho que depende muito do volume de jogo que vão exigir dele, quantos snaps por partida ele vai fazer. Tem toda uma administração que é necessária. Acho que também é um jogador que vai cair para dentro, porque a última de conta dele ele quer garantir sua continuidade na NFL, quer garantir um contrato de alto volume pro ano que vem, né? É exatamente isso que você falou, né? Eu acho que essa aqui tem muito cara de aluguel mesmo, né? De cara que vem ali, joga um ano, ajuda a gente a tentar vencer o segundo Super Bowl seguido, né? Porque você olha pro time, você olha, principalmente, tem muito jogador draftado nesse time, né? Que por melhor que ele jogue, por exemplo, o Nolan Smith deve estar voltando de lesão em breve, né? É um cara que os Eagles têm um investimento muito maior nele, né? Mas acho que o ponto do Brandon Graham que você fez é perfeito, né? Um time tirar o Brandon Graham da aposentadoria mostra como que o interior dessa linha defensiva é muito bom, né? Mas os edge rushers não estavam conseguindo se formar. O time tava com Azeez Ojulari de titular, né? Que a gente conhece de outros carnavais, né? Porque jogou no New York Giants. Então, eu acho uma boa aquisição, mesmo que seja isso. Mesmo que seja escolha de terceira rodada e tchau e benção na próxima off-season, ele vai entrar pro cálculo da escolha compensatória dos Eagles, né? Então, se ele assinar um mega contrato com algum time, vai render provavelmente perto disso pros Eagles. Uma escolha de quarta, quem sabe até terceira rodada pra equipe, né? Então, eu gosto dessa movimentação. Os Eagles fazem muito isso, né? Como, por exemplo, a gente vai falar agora nessa próxima troca que eu anotei aqui, que eles fizeram. Eles precisavam de ajuda na secundária e trouxeram o Jair Alexander, né? Que, nossa, se falou tanto, né? Na off-season, né? Ele indo pro Baltimore Ravens e tal. Jogou 3 jogos com o Baltimore Ravens. A troca pro menor valor possível, né? Os Ravens mandam o Jair Alexander em uma escolha de 7ª rodada e recebem uma escolha de 6ª rodada, né? Então, basicamente, eles sobem da 7ª rodada pra 6ª rodada e por isso eles mandam o Jair Alexander pro Philadelphia Eagles, né? Mas cornerback vem sendo uma necessidade bem grande do Philadelphia Eagles, né? Porque a equipe, acho que tirando o Cooper DeJean, né? Até o próprio Quinton Mitchell teve oscilações grandes, né? E outros jogadores veteranos que a equipe trouxe e não se firmaram. Eu acho que vale a aposta também. Eu acho que o raciocínio aqui é parecido com a do Joe Tryon-Shoyinka. É um preço irrisório que os Eagles pagaram por um veterano que sabe jogar futebol americano profissional, né? Um cara que tem experiência na liga, então eu gosto dessa troca pro Philadelphia Eagles também. Acho que vale a aposta, porque lá no Ravens ele estava encostado, o que é um sinal de alerta, né? Porque é uma defesa que precisava de reforço na secundária e ele estava encostado, né? Então, assim, acho que é um sinal de alerta para ver se ele realmente ainda consegue jogar em alto nível, mas pelo preço que foi pago, sinceramente, vale qualquer aposta. Se ele render alguma coisa, se ele fizer uma interceptação na temporada, né? Se ele fizer, sei lá, se ele parar um touchdown longo de ser realizado, acho que já vale a troca. Então acho que é uma boa aquisição pro Eagles para você reforçar essa secundária e se trazer um jogador com muita experiência, um cara que tem qualidade, né? Um cara que tem calibre de jogador no NFL, um cara que já foi ao Pro, já foi pro Bowl. Você traz um cara que pode fazer pode compor elenco nessa altura da carreira dele. Acho que vale a aposta mesmo com esse risco, que é um jogador que estava encostado lá no Ravens e não sabe porquê, né? Verdade. E às vezes é questão de mudar de cenário também, né? Às vezes ele não se encaixou no esquema e no Philadelphia Eagles ele se encaixa, né? E só falando, muito obrigado a todo mundo que tá no chat aqui. Por exemplo, o Joelson Cavalcante, que é membro do canal. Um abraço, Joelson. Hoje não tenho a minha produtora Ana Carolina Brasil, né? Não está aqui no podcast. A gente só faz... Ela
participa só do podcast, obviamente, de estúdio, né? Então eu tô tendo que mudar o GC aqui, botar a tela da troca e tal. Então não tô conseguindo dar atenção pro chat, mas é porque tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo. Tava anotando a última troca que aconteceu, que foi anunciada só depois do final da janela aqui também. Já tem um retorno. Vamos passar por uma das trocas mais interessantes agora, Felipe, porque é um cara que vinha jogando bem e que eu acho que vai pra um time que ele vai suprir uma necessidade, que é a ida do Dremonte Jones para o Baltimore Ravens, né? Ele é jogador do Tennessee Titans, era jogador do Tennessee Titans. Ele vai para uma escolha de 5ª rodada condicional, que pode virar uma escolha de 4ª rodada caso os Ravens cheguem nos playoffs e ele tenha pelo menos 2 sacks daqui até o fim da temporada. Eu imagino, se chegar, Felipe, no semana 18, ele tem um sack e meio com o Baltimore Ravens, os Ravens já estão nos playoffs. Você acha que o John Harbaugh tira ele de campo? Acho que tira ele de campo, né? Você não tem como. Você vai fazer o cara virar uma escolha de 5ª, virar uma escolha de 4ª rodada, não tem como. Apesar de ter sido o dia do draft e tudo mais, mas em termos de valor de escolha, você tira ele de campo e é isso aí, não tem o que fazer. Eu acho que ele sabe disso, ele vai entender isso. A situação é que, a questão é que os Ravens dificilmente vão chegar numa situação que na semana 18 eles estarão garantidos nos playoffs, né? Porque por conta do começo ruim da equipe. E ele vem jogando muito bem, eu tava vendo os números dele, 21 pressões esse ano, ele é, acho que é o 35º, né? E você pensa, tem 32 times, cada time tem 2 edge rushers titular, né? Então ele tá na metade de cima dos edge rushers titulares, né? E vinha jogando bem, 28 anos apenas, vai ser... É outro cara que é aluguel de um ano, né? Porque tá no último ano do contrato dele, né? Ele era do Seahawks, ele era do Broncos, aí foi pro Seahawks, e aí assinou um contrato de um ano com o Tennessee Titans. Mas eu gosto, porque é um time que precisa de pass rush, né? É um time que, por exemplo, desistiu do ex-jogador da sua ex-universidade, né, Felipe? O Odafe Oweh, que foi pro Los Angeles Chargers, e era uma necessidade bem grande. Acho que mesmo com o Odafe Oweh, esse pass rush dos Ravens vinha deixando bastante a desejar. Sim, vinha deixando bastante a desejar. E acho que a chegada do Dremonte Jones, acho que você traz um pouco mais de opção de pass rush, também traz um jogador que gosta muito de fazer essas entradas pelo meio, né? Você é um cara que você tem essa questão de fazer pass rush, de fazer hurries pelo meio da linha. Então acho que é um cara que complementa bem o que o Ravens estava precisando para essa segunda metade da temporada, se o time quiser mesmo tentar uma remontada para chegar aos playoffs, né? Verdade. E eu acho que ele se encaixa bem no que os Ravens fazem, né? Eu acho que eles gostam muito desses edge rushers que não são edge rushers puros, né? Que podem se alinhar de formas diferentes na linha defensiva e tudo mais. Eu acho que ele se encaixa bem no que os Ravens... Claro que o sonho seria o Jeffrey Simmons, né? Que vem fazendo um ano absurdo. Mas os Titans deixaram bem claro que não trocariam ele, né? E o Dremonte Jones, eu acho que ele se encaixa muito bem nesse esquema dos Ravens. Sim, eu concordo. Acho que você tem um encaixe interessante nessa defesa do Ravens que ajuda o time a ter mais opção defensiva. Acho que você tem mais, não só opção defensiva, mas também você tem um jogador que é exatamente como você disse, ele é versátil, né? Ele se encaixa em várias posições. Se alguém sofrer uma lesão, ele pode se encaixar, ele pode ser um jogador que consegue se adaptar bem em campo. Então acho que é uma opção interessante e mais uma daquelas opções de aluguel, né? Porque o contrato dele terminando no fim do ano e ele quer mostrar alguma coisa para tentar garantir um contrato mais longo para 2026. Verdade. Antes da gente seguir pro main event, que é as trocas envolvendo o New York Jets, lembrar pro pessoal: se tornem apoiadores, se tornem membros do canal no YouTube. Se você se tornar membro no canal, aparece aqui no chat, aí eu dou um alô aqui pra vocês. É muito importante pra gente manter o podcast Cara do Esporte no ar, te dar acesso a um episódio exclusivo por semana do programa. Normalmente eu posto quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, mas é muito importante pro podcast, né, produzir conteúdo sobre a NFL de alto nível de profissionalismo, como a gente faz aqui, não é fácil. Então, se você curte
o podcast Cara dos Esportes como um todo dá aquela moral. Vamos falar do que todo mundo tava aqui, né? Eu botei por último para dar tempo do pessoal ir chegando na live e a gente falar sobre um dos grandes nomes trocados aí nos últimos anos. Sauce Gardner é o novo cornerback do Indianapolis Colts. Os Colts mandaram uma escolha de primeira rodada em 2026, uma primeira rodada em 2027 e o Adonai Mitchell, né, que estava encostado, né, depois daquele fumble, naquele larga bola, taquada, antes de entrar na end zone, né? Então, cara, eu acho que vale ali como contrapeso pro New York Jets, né? Porque já foi visto. Ele é uma escolha de segunda, terceira rodada, se não me engano, o Adonai Mitchell. Segunda, se não me engano. Segundo, né? Então, quem sabe, no New York Jets. Mas é uma troca que me pegou de surpresa, eu imagino que pegou a maioria das pessoas de surpresa, porque todo mundo sabia que o New York Jets era um dos times que venderia nessa janela. E a gente vai falar de Quinn Williams depois, né? É difícil. A gente vai tentar falar das duas trocas separadas e falar dos Jets como um todo, né? Mas é difícil desmembrar uma da outra. Mas quando eu olhava pra esse time do New York Jets, aí você... quem que é intocável aqui? Pô, o Armand Membu, que é o tackle calouro daqui que tá jogando muito. O Sauce Gardner. E eu achava o Sauce Gardner mais intocável que o Garrett Wilson. Eu achava que tinha o preço que poderiam pagar pro Garrett Wilson, que os Jets trocariam ele. Mas não, trocaram o Sauce Gardner. Receberam 2 escolhas de primeira rodada e o Adonai Mitchell. Felipe, o que você acha dessa troca? Eu gosto pro Colts, porque o Colts precisava de reforço na secundária. A dupla de cornerbacks que está jogando atualmente não é a dupla de cornerbacks que seria titular habitualmente, mas porque é um time que sofreu com lesão, é um time que teve a aposentadoria do Xavier Howard, então acho que assim, é um time que precisava de reforçar essa secundária. Acho que assim, o Sauce Gardner ele não está no ano legal, né? Ele está no ano de baixa, isso notadamente ele está no ano de baixa, mas o talento é inquestionável, é um jogador de um talento muito elevado. Eu acho que essa mudança de áreas pode ser interessante para o Colts. E o Colts agora vai ter a volta do Charvarius Ward, né, que perdeu alguns jogos por conta de uma concussão. Vai voltar, vai ser o titular junto com o Sauce Gardner. Eu acho que é uma secundária interessante para o Colts na segunda metade da temporada. Para o Jets, é aquela coisa. O Jets é o aniversário do Guanabara, né? Saudão. Já estão pensando pro ano que vem para montar uma equipe do zero. Então acho que pro Jets não tem muito o que falar. Eu manteria o Sauce Gardner porque eu acho que ele era um dos pilares dessa defesa, um dos pilares desse time do Jets. Porque é um jogador novo, um jogador de alta qualidade, mas se o time acha que pode encontrar algo melhor no draft, ou prefere apostar no draft do que manter o Sauce Gardner, beleza, mas é um jogador que você renovou o contrato agora em março, né? Então acho que assim, é um jogador que você precisava... Acho que nem ele esperava ter essa troca, porque eu tava vendo posts no Twitter de postagens dele do Instagram que ele acabou de falar um campo de minigolf na casa dele, lá em Nova Jersey. Então acho que... Pô, sacanagem. Assim, é um cara que não, cara, não esperava ser trocado. O cara fez um monte de reforma na casa dele e agora vai ter que pedir Anápolis. Mas em termos de jogo, pro Colts eu acho que é muito bom. E pro Jets é aquele saudão. O time já tá pensando em 2026. Cara, eu não vejo essa troca como saudão, não. Eu vejo o Indianapolis Colts pagando preço cheio num cara que é um dos melhores jogadores da NFL, o Sauce Gardner, né? Não vem fazendo uma grande temporada. Ano passado dele também não foi o melhor ano dele na NFL, mas é tudo justificável. Não é desculpa, são argumentos plausíveis, que ano passado foi uma bagunça e esse ano tá sendo uma bagunça ainda maior, né? Mas ele, no geral, ainda é um dos 3 melhores cornerbacks da NFL. E o New York Jets recebeu um retorno bem considerável. Pra mim, são poucos jogadores que eu pagaria múltiplas escolhas de primeira rodada por eles. Poucos jogadores não quarterbacks. E o Sauce Gardner não seria um deles. Por melhor que ele seja, pra mim, o desempenho de um cornerback oscila muito de temporada para temporada para fazer valer a pena você pagar 2 escolhas de primeira rodada por um cornerback.
E tem um risco que o Indianapolis Colts assumiu aqui, que, beleza, é uma grande história o que o Daniel Jones vem fazendo esse ano. Mas ainda assim, você tá colocando as suas fichas no meio da mesa, dando um all-in, num time que tem o Daniel Jones como quarterback. Por melhor que ele venha jogando esse ano, e ele é um dos candidatos ao prêmio de MVP, pros Colts fazerem essa movimentação é porque eles acreditam que eles podem competir. E pra isso, o Daniel Jones vai ter que... Não os três, né? Mas vai ter que enfrentar o Patrick Mahomes, Josh Allen, quem sabe o Lamar Jackson. Vai ter que passar por caras que são quarterbacks bem superiores a ele, times que estão mais acostumados a competir. E pra mim, o Indianapolis Colts está correndo um grande risco aqui. Eu entendo a troca. Eles não vão herdar o contrato todo do Sauce Gardner, que é uma parte importante. Eles vão pagar 26 milhões de dólares por ano, né? Que seria o quarto maior salário de um cornerback, seguindo em frente, né? Que parte bônus de assinatura e tal. Então o salário dele cai de 30,1 para 26,1 com o Indianapolis Colts. Mas eu gosto muito mais dessa troca para o New York Jets. Receberam um retorno muito bom e eu acho que os Colts estão correndo um risco alto aqui com essa troca. Dito isso, Felipe, a gente já viu o quê? 7 anos atrás, o New York Jets trocando um defensive back que era tido como um dos melhores da NFL, recebendo 2 escolhas de primeira rodada e não conseguiram montar nada. Eles conseguiram a escolha também pelo Quinnen Williams, estão com 3 escolhas de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada extra, mas a gente nunca viu esse time dos Jets conseguir montar nada, né? Então, beleza, você recebeu um retorno muito bom pelo Sauce Gardner. Eu tenho zero confiança que esse time vai conseguir usar todo esse capital extra de draft. É muito raro a gente ver um time da NFL com tantas escolhas extras altas como o New York Jets tem agora. E eu tenho zero confiança que eles vão conseguir fazer algo com isso, né? Então, nesse ponto, eu entendo o torcedor dos Jets que prefere ficar com o Sauce Gardner, porque o Sauce Gardner tá lá. Ele é um dos melhores cornerbacks da NFL. Ele é jovem ainda. Então, eu entendo. Mas, assim, num vácuo, é um excelente retorno. Na prática, você pode dar 10 escolhas de primeira rodada pro New York Jets, que eu não confio que eles vão conseguir construir alguma coisa. Você vai ter escolha do draft, eu vi no Twitter também. Você vai ter uma escolha no draft pra escolher o novo Sauce Gardner pra substituir o antigo Sauce Gardner, né? Então acho que assim, a grande questão é que o Jets é uma bagunça, né? Uma bagunça completa, é um time que parece que não consegue se acertar nunca, de jeito de maneira. Mas, assim, é mais um rebuild da equipe, é mais uma vez a equipe tentando zerar a fita, é mais uma vez tentando vai pegar um quarterback no topo do draft ano que vem ou em 2027, e acho que ele tá armando esse capital todo para conseguir se posicionar para pegar um quarterback não só ano que vem, mas em 2027 também. Ele tá tentando pôr bases, né, nos 2 drafts. Então acho que assim, é um time que tá pensando em longo prazo. A grande questão o Aaron Glenn vai ser o técnico ano que vem? Exato. Eu não consigo garantir isso. Nesse momento eu não consigo garantir isso. Eu acho que assim, é um time que pode mudar de técnico ano que vem e vai mudar tudo de novo. Vai ter que começar um novo planejamento de técnico, um novo planejamento de equipe. Então acho que você tem várias questões no Jets que precisam ser sanadas para você dar confiança para que você fala, não, a equipe vai conseguir usar essas escolhas e vai extrair talentos e vai conseguir desenvolver, porque a grande questão o Jets não desenvolve talentos, o Jets desenvolve um pouco e depois troca o jogador. É mais uma vez o que está acontecendo. Então acho que é uma troca, acho que assim, é válido, porque o Jets ele percebeu que não vai conseguir nada esse ano, então assim, é válido você tentar reconstruir do zero, mas eu concordo com você a torcida pode ficar cética, porque acho que tá no direito de ficar cética, porque nunca deu certo. Então acho que vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. Mas é um time que tem muito mais dúvidas do que certezas, mesmo com essa montanha de escolhas que eles conseguiram hoje. E esse ponto do Aaron Glenn que você tocou é excelente. Cara, eu acho que você não pode dar na mão dele um time que vai ter essas escolhas extras todas de primeira rodada, né? Porque tudo bem, eu sei que você... é foda você avaliar o treinador por um ano só. Mas um ano é bem fraco até agora. E você vai ter essa oportunidade que acontece com
pouca frequência, né? De você vai ter uma injeção de talentos, jogadores jovens e tal, e quando você acerta no técnico, é meio que um efeito cascata, assim, né? Tipo, tudo é maximizado, né? Você vê, por exemplo, o Seahawks, eles acertaram o técnico. O Mike Macdonald, ele é um cara de defesa e o ataque tá jogando muito bem, né? E a defesa tá jogando muito bem e tudo tá encaixando em Seattle, né? Porque eles têm esse cara, então... O próprio Lions também é uma história desse tipo. Quando acerta com o Dan Campbell, é verdade. Então, eu acho que você não pode dar na mão do Aaron Glenn um time que você tem... Porque qual jogador dos Jets melhorou nessa temporada? Nenhum. Ele não ajudou na evolução de nenhum, né? E do lado do Indianapolis Colts, eu acho que eles pagaram caro. Eu gosto mais... Aquela coisa que eu falei, eu acho que num vácuo, eu gosto mais do retorno que o New York Jets recebeu. Mas se o Charvarius Ward volta bem, e você tem uma secundária com ele, o Sauce Gardner e o Kenny Moore de slot, né, com o Ken Bynum, que também tá fazendo uma temporada muito boa como safety, você pode ter ali uma das melhores secundárias da NFL, né, com um ataque que tá jogando muito bem. Então acho que é um time que não tem um pass rush de elite, apesar do DeForest Buckner tá fazendo um ano muito bom, acho que o Laiato Lato tá fazendo um ano bom também. Eu consigo ver o Sauce Gardner como o cara ali que meio que clicar essa defesa, né? Porque quando você tem um cornerback que você confia num 1 contra 1 contra o wide receiver e você não precisa colocar tanta atenção extra, você pode colocar caras em outros pontos, né? Você pode colocar um pass rush extra, você pode colocar mais um cara perto da linha de scrimmage, né? Então, eu sei que eu concordo com você, eu acho que o Sauce Gardner não vinha fazendo a melhor temporada dele. E o ano passado ele também... Eu não achei que... Nem ano passado, nem esse ano ele tá jogando mal. Mas a gente tá falando de um cornerback que, porra, no primeiro ano da NFL ele já era discutivelmente o melhor da NFL, né? Uma barra altíssima pra você estar, né? E eu acho que ele vai jogar melhor no Indianapolis Colts. Mas se ele voltar a ser o Sauce Gardner dos melhores anos, que eu acho que é muito provável que isso aconteça, eu acho que é uma troca cara, mas é uma troca boa. Mas eu acho que é muito risco você apostar num jogador de uma posição que oscila tanto e quando o Daniel Jones é o seu quarterback. Se você tem um quarterback também, eu acho que é uma troca que um time, sei lá, o Patriots com o Drake May, que é um cara que a gente sabe que é uma certeza ainda no contrato de calouro, é uma troca pra esse tipo de time fazer. Não um time com Daniel Jones num contrato curto e você nem sabe se o Daniel Jones vai ser sustentável. É sustentável que o Daniel Jones vem jogando nessa temporada até agora. Acho que assim, o Chris Ballard ele viu no Daniel Jones uma tábua de salvação, né? Porque é um cara que vinha sendo ameaçado de demissão todo ano e agora que ele conseguiu um quarterback, ele botou as fichas no meio da mesa. E tá pagando pro Jets, pelo Sauce Gardner, a produção futura, né? Você tá pagando, apostando que o Sauce Gardner vai voltar a jogar naquele alto nível que a gente vinha vendo ele jogar já agora nesse domingo. Então, assim, acho que é um pagamento caro, eu concordo que é caro, mas você tá pagando pelo que o Sauce Gardner pode fazer ainda nesse novo contrato dele, né? Então, acho que é um jogador jovem, um jogador que a gente já sabe que consegue jogar em alto nível. E o Colts ele percebeu que pode ter alguma coisa aí com o Daniel Jones. Super Bowl é muito provável de falar que o time vai ganhar o Super Bowl, mas acho que consegue brigar nos playoffs. Acho que o Sauce Gardner, a chegada dele, ajuda o Colts a avançar nesse objetivo. Vamos avançar para outra troca que o New York Jets fez nessa terça-feira. Eles mandaram o Quinnen Williams para o Dallas Cowboys. O Quinnen Williams que os Cowboys queriam o Quinnen Williams, né? Eles conversaram com os Jets sobre uma troca envolvendo o Micah Parsons, né? E é curioso, como o New York Jets era um time que queria trocar pelo Micah Parsons 2 meses atrás e agora tá vendendo todas as peças, né? Mostra aí o planejamento da equipe, né? Os Cowboys mandaram
uma escolha de primeira rodada em 2027 que vai ser a melhor entre a escolha do Cowboys e a dos Packers, né, que eles receberam, né? Então, se a do Packers for a 19ª e a dos Cowboys for a quinta vai pro New York Jets, né? Então, é a melhor escolha para o New York Jets. Uma segunda rodada em 2026 e o defensive tackle Mazi Smith, né? Um nose tackle, né, que nunca... Uma escolha de primeira rodada dos Cowboys que não se firmou na equipe, né? Mas é um cara que tinha um pedigree da Universidade de Michigan, se eu não me engano. Michigan. O Mazi Smith. Cara, outra troca salgada, na minha opinião. Escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada e um jogador que foi uma escolha de primeira rodada. Eu achei que os Cowboys pagaram bem caro por um defensive tackle que é um dos 10 melhores da NFL. Vinha fazendo um ano muito bom. Mas eu não quero repetir o mesmo discurso que eu fiz agora há pouco. Eu acho que é um bom retorno pro New York Jets. Mas eu não confio no New York Jets fazendo algo com isso, né? E pro Dallas Cowboys, sei lá. É um time que tá perseguindo o que eles perderam, né? Porque tá olhando pra uma das piores defesas da NFL. Não consegue parar ninguém. Pelo menos você bota o Quinnen Williams ali no interior. Você tem ali um cara que consegue parar o jogo terrestre e tal. Mas é um time... Pô, eles receberam 2 escolhas de primeira rodada pelo Micah Parsons e agora mandam uma escolha de primeira rodada e uma de segunda pelo Quinnen Williams, que é um jogador bem inferior ao Micah Parsons, né? Claro, de posições diferentes, mas bem inferior. Então é um time que tá perseguindo o erro que eles cometeram antes da temporada começar. Essa escolha eu achei cara. Esse preço eu achei realmente salgado pelo Quinnen Williams, porque eu gosto dele como jogador, mas eu não vejo ele como realmente sendo um cara de elite para você comandar esse preço, né? Uma escolha de primeiro round, uma de segundo e um jogador. Mesmo que o Mazi Smith seja uma decepção em termos do que ele vem apresentando, acho que é um preço muito caro a ser pago. E é o que você bem disse. O Cowboys, ele tá tentando recriar o Micah Parsons com vários jogadores, né? Então, assim, você tá tentando recriar a produção do Micah Parsons, trazendo o Quinnen Williams, trazendo o Logan Wilson. Eu acho que é uma equipe que tá meio perdida, né? Uma equipe que, assim, cometeu um erro na condução do contrato do Micah Parsons. A gente não vai ficar repetindo essa questão aqui, mas é um erro, e todo mundo sabe. O Jerry Jones não vai admitir publicamente, mas ele sabe que foi um erro a condução de como foi feita essa negociação, e agora tá tentando correr atrás de tentar você não chegar perto da produção. É aquela questão do Moneyball, né? Tentando recriar a produção de um jogador estrela com um grupo de jogadores, mas na NFL é meio complicado se fazer isso. E acho que o Quinnen Williams, apesar de ser um grande jogador, de ser um jogador bom de linha defensiva, eu não acho que ele é de elite, não acho que é um cara que move o ponteiro dessa defesa do Cowboys, assim, em definitivo. Acho que ajuda, lógico, mas não é um cara que eu acho que faz realmente a diferença pelo preço que foi pago. Ele é, sei lá, ele é 20 posições no draft só pior do que o Micah Parsons, né? Porque é basicamente isso, né? Que é uma escolha de... É a diferença, né? Não é, ele é muito mais jogador. O Micah Parsons é muito mais jogador que o Quinnen Williams, né? Eles estão perseguindo um erro e acho que eu falei lá no começo, acho que foi quando a gente tá falando do Rashid Shaheed, né? As melhores trocas na NFL são as que você aproveita uma oportunidade de mercado. Não você tá perseguindo uma necessidade do time. E o Cowboys fez aqui o oposto. É aquela coisa de ir fazer compra com fome. Porque o New York Jets sabe que o Dallas Cowboys tá desesperado por ajuda na linha defensiva. Sabe porque o Dallas Cowboys estava tentando o Quinnen Williams especificamente, né? Quando eles estavam negociando trocas pelo Micah Parsons, né? E esse tipo de troca normalmente não envelhece muito bem. Eu sinceramente, eu não gosto. Não gostei dessa troca. Eu gosto menos dessa troca pro Dallas Cowboys do que o Sauce Gardner. Que é um jogador mais jovem, também é um jogador bem melhor e tal, né? E eu acho que no agregado, o New York Jets agora tem um pacote aqui de escolhas, né? Eu tava com um tweet aberto aqui de tudo que os Jets tinham recebido, né? Um agregado. Alguém tinha feito esse agregado aqui, mas assim, é uma oportunidade de ouro agora pro New York Jets. E a sensação que eu tenho, Felipe,
ainda mais por eles não terem trocado o Breece Hall e não terem trocado o Garrett Wilson, e é um time que tem uma linha ofensiva muito boa, a sensação que dá é que eles tomaram uma decisão consciente de vamos transferir aqui investimento da defesa pro ataque. Porque com essas escolhas extras todas que a equipe já vai estar brigando pelo topo do draft, mas se tiver um quarterback que eles gostam muito na próxima classe, eles têm munição pra subir. Então me parece que é isso. É um time que não só quer ir atrás de um quarterback, mas quer receber esse quarterback com a mesma linha ofensiva que tem atualmente, que é muito boa, com o Garrett Wilson, que é um excelente wide receiver, aí talvez renovando o contrato do Breece Hall, né? Então eu achei interessante, principalmente o Garrett Wilson, não ter sido trocado. É um time que acho que percebeu que se você colocar um quarterback lá que tenha potencial de crescimento, eles acham que pode render. Acho que essa é a mentalidade do Jets de não ter movido nenhuma peça no ataque, né? Eu acho que você, no ano que vem, é um draft que vai ser meio mais ou menos de quarterbacks, mas tem bons talentos. Então acho que o time pode escolher, ele pode apostar em bons talentos, e é o que eu disse, ele também se posicionou em 2027. Acho que se o time vê um quarterback em 2027 que eles acham excelente, que eles acham muito melhor do que eles pegaram que eles vão pegar no draft do ano que vem, eles estão em posição de fazer isso. Então acho que é um time que está tentando criar barreiras para se garantir, para ver se agora eles conseguem acertar um quarterback, porque nos últimos anos a gente viu que não deu muito certo, né? O Sam Darnold tem uma boa carreira, mas fora do Jets. O Geno Smith conseguiu reviver um pouco lá no Seattle Seahawks, né? Mas fora do Jets também. Então, é um time que precisa acertar na posição de quarterback. Já tentou várias coisas. Já tentou veterano, já tentou quarterback em segundo contrato que não deu certo no contrato de novato. Já tentou todas as formas possíveis. Mas agora precisa acertar no draft um quarterback que consiga se firmar como quarterback da franquia, né? Eles têm agora uma escolha extra de primeira rodada em 2026, uma escolha extra de segunda rodada também no próximo draft, e 2 escolhas extras de primeira rodada em 2027, né? Então, acho que o sonho aqui é você sai com um quarterback em 2026 e em 2027 seleciona aquele wide receiver de Ohio State, que me fugiu o nome agora. Qual é o nome dele? Jeremiah Smith, né? Que aí o João Eduardo Dutra, meu co-host aqui do podcast, ficaria maluco. Vou tentar ligar aqui pro João. Não vou ligar pro João, não. Porque até conseguir aqui falar com o João vai ser complicado. Eu liguei pro João da academia, porque eu queria ser a primeira pessoa a dar a notícia pra ele da troca. E pra gente encerrar aqui, 2 trocas menores que aconteceram. O Trevor Penning foi do New Orleans Saints para o Los Angeles Chargers por uma escolha de 6ª rodada. É um cara que foi draftado como tackle, vem jogando a maior parte dos snaps dele como guard, 95% dos snaps como guard esse ano. E o Chargers, imagino que os Chargers vão tentar colocar ele pra jogar de tackle, né? Porque Joe Alt tá fora da temporada agora de vez, né? É um time que precisa de corpos, né, na linha ofensiva, por mais que o Trevor Penning tem muitos jogos, muitos snaps na NFL, mas muitos jogos, muitos snaps ruins na NFL. Não, o jogador que você não... O Chargers ele precisava ter reforço na sua posição. Um time que tá com uma linha ofensiva muito rasa, né? Um time que sofreu muito com lesões, então acho que precisava trazer algum nome para pelo menos trazer um pouco mais de segurança. Eu acho que o Trevor Penning, apesar de não ser um grande jogador, acho que traz pelo menos uma salvaguarda para a equipe caso tudo dê errado, caso sofra mais uma lesão. Então acho que é um jogador para compor elenco, mas fora isso não vejo muita expectativa dele lá no Chargers, não. E os Cowboys adquiriram o Logan Wilson, né, linebacker dos Bengals, né, e assim, defensor dos Bengals, você já sabe que se não for o Trey Hendrickson é complicado. E a última notícia, Felipe, antes da gente encerrar aqui o podcast, a live, saiu uma notícia aqui que não tem a ver com janela de trocas. Acabou o soft benching, né? Acabou o soft benching do Kyler Murray, agora virou um hard benching, porque o Jacoby Brissett foi nomeado como o titular do Arizona Cardinals, e assim, é uma decisão que eu acho que importa menos o Jacoby Brissett, importa mais o Kyler Murray, porque é o fim da linha pro Kyler Murray em Arizona, né? Imagino que ele não volta pro time em 2027, vai ser um nome
que com esses quarterbacks sendo... Eu usei o termo quarterbacks reciclados, dando certo na NFL, quem sabe o Kyler Murray pode ser o próximo, né? Mas eu acho que ele nunca conseguiu chegar no potencial dele. Ele não parece ser um cara que tem o vestiário do lado dele. Eu não sei se tem alguma questão... Especulou-se muito questão de maturidade com o Kyler Murray e tal. E é inegável. O ataque dos Cardinals jogou melhor com o Jacoby Brissett nas últimas semanas. Não, o Monday Night Football agora essa semana contra o Cowboys foi evidente, né? O Jacoby Brissett ele comandou muito melhor o ataque. O Jacoby Brissett é um jogador interessante, é um quarterback que tem bom talento, né? Tem uma boa habilidade técnica, um cara que já foi titular várias vezes na NFL, né? Um cara, um veterano já bem rodado, um cara que teve a oportunidade de ser titular e conseguiu aproveitar relativamente bem. E acho que ele conseguiu conduzir esse ataque muito melhor do que o Kyler Murray. E acho que a grande questão do Kyler Murray é exatamente isso. Não sei se ele... Acho que é questão de maturidade dele, acho que é questão dele não ter alcançado o potencial que ele se esperava dele. Acho que, óbvio, tem muito problema com o Cardinals durante muito tempo uma zona, nunca teve um técnico que realmente conseguiu desenvolvê-lo de forma certa, né? Acho que... Mas é um quarterback que desde o draft a gente vinha falando, um cara que tem problema de altura, um cara que tem problema de maturidade, um cara que estava se dividindo entre o futebol americano e o beisebol. Então acho que você tem toda essa questão em volta do Kyler Murray que acho que ele mudando de equipe a partir do ano que vem, acho que pode ser interessante para ele, porque acho que é um choque de realidade, né? Agora esse é realmente um choque, porque antes ele vinha sendo titular absoluto e agora ele definitivamente não é mais, ele foi no banco. Acho que não é surpreendente, né, pelo que ele vinha jogando nessa temporada, um cara que você esperava uma conexão muito melhor com o Marvin Harrison Jr. do que realmente vem acontecendo, né? Ele não está conseguindo fazer o Marvin Harrison Jr. jogar no nível que se espera, e acho que é uma pena, cara, porque acho que o Kyler Murray é um jogador habilidoso, você tem todas as habilidades atléticas para ser um quarterback moderno na NFL de alta qualidade, mas não conseguiu chegar lá. Acho que ano que vem, se ele realmente sair, né, se for trocado, acho que pode ser algo interessante, ainda mais considerando que é um draft de quarterbacks meio fracos. Ainda mais considerando que provavelmente o Arch Manning não vai pro draft do ano que vem, né? Eu senti um ato falho seu falando Trevor Lawrence ao invés de Kyler Murray, né? Quarterbacks de primeiras escolhas gerais que estão decepcionando, né? Não, é porque eu tava pensando qual era a classe do Kyler Murray e me passou na cabeça o Trevor Lawrence, que também foi escolha de primeira rodada, que se encaixa um pouco nisso, mas que o Trevor Lawrence ele tem um pouco mais de desenvolvimento do que o Kyler Murray. O Kyler Murray sempre vai ter... É uma discussão longa. O Kyler Murray sempre vai ter aquele início de temporada 2022 que ele parecia que ia ser o MVP, né? E realmente nunca construiu depois disso. Siga o Felipe Lawrence no @quarterback. Não sei porque eu estou falando isso, mas você provavelmente já segue. Leia os textos dele lá no Valor Econômico. Felipe, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima, Gabriel. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com o episódio sobre NBA, sexta-feira com o episódio exclusivo para apoiadores e segunda-feira, meio-dia, eu, João Eduardo Dutra e Ana Carolina Brasil, diretamente do estúdio. Um grande abraço a todos. Tchau.